Seja bem-vindo ao Clube dos Inquietos Podcast. Eu sou Rosana Camilotti e vou conduzir discussões leves e descontraídas com profissionais renomados do nosso mercado, que de alguma forma trabalham com pesquisa e insights. Nesse espaço, queremos democratizar insights e trazer a relevância de pesquisa como parte do processo de tomada de decisão, construção de marcas fortes e negócios de sucesso. Vem para o clube, estamos no ar, não perca os nossos episódios. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a Kel Cogliatti. A Kel é estrategista de narrativas, curadora, mestre em multimídia pela Universidade do Porto, tem mais de 18 anos de carreira e atua na intersecção entre criatividade, storytelling e curadoria. Ela lidera projetos de grande escala em eventos internacionais e iniciativas globais. Kel, seja super bem-vinda. Prazer em ter você aqui no Clube dos Inquietos Podcast. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Eu também estou muito feliz e animada para o nosso bate-papo de hoje. Conta um pouco da sua jornada. Como que você chegou até aqui, né? Bom, eu sempre fui muito curiosa, muito inquieta. Não é à toa que eu achei super bacana o nome do podcast, né? Eu estava até lembrando, quando você me convidou, eu fui olhar e a minha orientadora me deu um livro com a dedicatória da graduação, que era para minha orientadora, minha orientanda mais inquieta. Então, isso sempre foi um guia da minha trajetória, que é muito diversa. Desde cedo eu me vi nessa busca de sentido por narrativas. E o que pouca gente sabe da indústria criativa é que eu comecei a atuar com 12 anos. Quase ninguém sabe que eu já fui atriz, né? E depois eu estudei comunicação na FRJ, e conforme eu fui avançando, eu fui entendendo que eu tinha mais interesse na engrenagem da indústria criativa do que propriamente estar em cena. Então, entender essa engrenagem como um todo. E essa curiosidade me fez navegar diversos segmentos, assim, do esporte ao entretenimento, ao audiovisual, ao branding também, sabe? Então, até eu chegar à curadoria de conteúdo, foram quase 12 anos aí de percurso em diferentes setores de atuação também, por curiosidade. E isso se somou naturalmente quando chegou na curadoria. É um equilíbrio muito interessante, né, entre a criatividade e o storytelling. E isso, naturalmente, também somou com a gestão de projetos. Então, foi me movendo assim, meio que naturalmente, sem eu perceber, mas muito pelas experiências que eu fui construindo, para essa liderança criativa, né? Esse espaço de liderança criativa, que hoje eu acredito ainda muito da gente, independente de ser do teatro ou ser na curadoria de conteúdo, a gente entender que o futuro da criatividade não é um formato isolado, né? Tudo está de alguma forma conectado, então é uma costura grande de linguagens, é audiovisual, é multimídia, é interação. E eu gosto de pensar que é esse lugar que eu estou ocupando hoje, sabe? De antecipar esses sinais culturais, de mapear, de entender para onde a gente está indo. Muito interessante, você falou em conteúdo, sinais culturais, é tudo que está dentro do meu dia a dia, né? E dos profissionais Legal. que trabalham com insights, com pesquisa. Então, acho que faz muito sentido a gente conversar um pouco e eu queria ter a tua perspectiva sobre o consumidor, né? Eu falo que o consumidor navega num excesso de informações. Eu imagino que você, com todo o conteúdo disponível, tenha esse trabalho, né, de como fazer uma curadoria inteligente, selecionada, buscando por autenticidade, né? Como que essa atenção impacta, né, a forma de você trabalhar com conteúdo? Eu acho que impacta totalmente, assim, é quase impossível dissociar uma coisa da outra, né? Porque hoje não basta a gente entregar volume, a gente tem que entregar também significado. Porque o público, como você mesma disse, ele já está saturado de estímulo, a gente está saturado de estímulo, porque a gente também é público, né, em algum momento. Então, o que a gente busca é sempre essa questão do propósito dentro da curadoria. As experiências que fazem com que esse consumidor ele se sinta parte de algo maior. O trabalho da curadoria, da programação de conteúdo, acho que a gente filtrar esse ruído, né? E acho que o desafio é de descobrir como é que a gente filtra esse ruído, esse mar de informação para traduzir em narrativas que tocam a razão, se conectem afetivamente, toquem a emoção, mas tenham também relevância para o que a gente está discutindo, independente do nicho, independente do segmento. Acho que é um grande desafio. A forma que a gente busca é sempre, eu acho que a partir da sensibilidade, a gente conseguir entender também pontos de referência que a gente vai falar um pouquinho, eu imagino, sobre insight, conhecendo a sua trajetória, então vou tentar não dar spoiler, mas acho que impacta 100% essa questão da autenticidade.
E existe algo que mais te surpreende ou te surpreendeu recentemente no comportamento das pessoas em relação ao consumo de conteúdo? Eu acho que o que tem me surpreendido mais, assim, é notar que quando o conteúdo faz sentido, o tempo que ele dura deixa de ser uma questão. É interessante a gente perceber que mesmo nessa era de velocidade, de scroll infinito, as pessoas estão dispostas, pelo menos eu acho, a se engajar com conteúdos mais longos, profundos, até complexos. Não é à toa que um sucesso recente é o Substack, né? Que eu gosto de dizer que é o irmão mais novo do blogger, mas aí eu já entrego um pouquinho a minha idade. É, que vem ganhando força como rede social, né? Porque isso mostra que não se trata só de tempo para a gente reter a atenção do consumidor, mas sim de relevância e de conexão, que eu acho que são dois pontos bem importantes dessa conversa. Então, o público ele está disposto a mergulhar quando ele sente que aquele conteúdo conversa com ele. Esse paradoxo, né, da gente querer o snack rápido e a gente está conseguindo, por exemplo, vamos dar um nome aqui, o TikTok, né, é uma plataforma de conteúdos rápidos, mas ao mesmo tempo o mergulho longo ou as experiências presenciais offline, que é um outro caminho que está se desenhando aí, né? Esse retorno a essas experiências offline, eu acho que é um paradoxo super interessante da gente observar. Nossa, você trouxe pontos bem legais. Me fala um pouquinho da sua percepção em relação a esses movimentos, né, que estão surgindo. Você acha que isso vem das gerações mais jovens ou isso tá para todo mundo? Eu acho que vem, eu vejo muito vindo da geração Z, principalmente. Acho que a geração alfa, de alguma forma, sofre isso por uma demanda dos pais, ainda pela idade, né? Mas eu vejo que é um paradoxo muito grande, porque a gente tem um hiperestímulo o tempo todo, a gente está conectado, ultra conectado. Eu estava conversando isso com a minha estagiária outro dia sobre isso, porque ela é da geração Z, e é super interessante. Então eu vejo isso, mas eu vejo também uma saturação desses estímulos, né? Como eu comentei um pouquinho antes. A gente está tão saturado que é um caminho que parece natural. O que eu acho interessante quando a gente fala de que surpreende é a gente pensar que agora o luxo, que vem sendo tido como luxo, é a gente ter tempo para ter hobby, por exemplo, né? Acho que isso é uma questão da gente se refletir muito. A que ponto a gente chegou desse consumo de conteúdo que a gente está considerando um luxo a gente ter tempo livre e hobby? E eu não tenho uma resposta para isso, mas eu acho que é uma reflexão que a gente deve fazer constantemente, sabe? Esse equilíbrio do trabalho, do tempo livre, porque para a criatividade é super importante a gente ter HD livre no cérebro, né? Para a gente ocupar ele com referências, com inspiração. Pelo menos quando a gente fala de curadoria, principalmente, é essencial. A gente precisa do ócio da parada, né, para poder Uhum. criar e ter novas ideias. E você trouxe, né, a questão do conteúdo denso, da imersão. Você é mestre em storytelling imersivo. O que que diferencia uma narrativa que apenas informa de uma que realmente transforma e conecta? Sabe que essa eu acho uma das perguntas mais desafiadoras de responder, ao mesmo tempo, porque tem várias formas de imersividade, né? Então, para mim, a diferença eu acho que está na questão da presença. Então, uma narrativa transformadora é uma narrativa que ela não só conta algo de forma passiva, mas ela cria espaço para que o público se veja dentro dela de alguma forma, ou como coautor dessa narrativa. Acho que é por isso também que eu aposto muito, e a minha pesquisa de mestrado foi muito nesse sentido, de formatos que são imersivos e interativos e transmídia, né? Porque eles convidam justamente as pessoas para isso, para se tornarem coautoras dessa história. Então, não é só sobre absorção de informação, mas vivenciar uma experiência. Acho que o segredo está nessa parte do vivenciar. Legal, as pessoas querem se sentir representadas, né? Elas querem pertencer, né? A gente fala muito de natureza humana, quando a gente pensa, né, em narrativas imersivas. Sem dúvida, eu acho que tem uma parte do sensorial, do humano, dos sentidos, que está muito conectado com essa parte da imersividade. A gente necessariamente fala de sentido quando a gente fala de imersão, né? Porque o que é imersão? Aí a gente entra numa discussão super filosófica, que a gente pode ficar horas só falando sobre isso, mas a gente está lendo um livro, é uma imersão. Às vezes, hoje em dia, as pessoas falam de imersividade e elas pensam que é o óculos de realidade virtual, né? Mas é muito mais que isso. Tem vários tipos e possibilidades dessa imersão, né? E é o quanto você está disposto também a se entregar a essa imersão, que eu acho que a gente também tem uma dificuldade hoje em dia nesse sentido, né? De se deixar ali realmente vivenciar. Quando a gente fala de presença, é também o quanto a gente está ali presente, não só fisicamente, né? Mas disposto, sem outros estímulos ao redor. E em função do tempo, né, que hoje em dia é essa moeda preciosa,
a gente Sim. acaba vivenciando muitas coisas muito fluidas, muito fugaz, né? E não se permitir a presença. Uhum, exatamente. Kel, vamos falar um pouquinho de formatos, né? Imersivos, interativos, transmídia. O que que você acredita que vai dominar os próximos anos? Como é que você tem visto essa questão? Eu acredito numa convergência. Eu acho que não dá para a gente dissociar de novo falando de dissociação, né? Uma coisa da outra, pelo caminho que a gente acompanha de desenvolvimento tecnológico, de demanda de consumo. Então, eu vejo a transmídia como estratégia, então ela conecta esses diferentes pontos de comunicação, né? A imersão como linguagem, e aí a gente está falando, como eu comentei há pouco, né? Seja realidades mistas, seja experiências híbridas mais físico-digitais, eu gosto mais, particularmente, quando eu vou pesquisar, dessa combinação do humano com a máquina, sabe? Da gente estar em algum lugar e a gente usar a tecnologia a favor dessa imersão. Mas eu acho que também a gente não pode excluir a parte dos formatos interativos, porque eu acho que não é uma opção mais, eu acho que é uma demanda de público consumidor, sabe? Então, o público, a gente acabou de dizer que ele quer ser protagonista, quer ser coautor, então ele necessariamente quer participar ativamente. E um exemplo que eu acho que mostra esse caminho, eu não sei o quanto você acompanha, mas é a Kings League. Eu gosto muito de esporte, particularmente. Mas eu não sei se quanto você acompanha, mas a Kings League foi criada pelo Piqué, né, que é o jogador de futebol espanhol para uns, ex-marido da Shakira para outros, mas que é um campeonato de futebol, que é um esporte super tradicional, amplamente massificado pelo planeta Terra, né? Mas que virou febre a Kings League com a geração Z, principalmente alfa, porque subverte essa questão das regras do esporte tradicional. Ele dá poder de decisão para a audiência, ele mistura criador digital com jogador profissional. Então, é um esporte que começou a ser pensado como entretenimento interativo. Eu acho que esse é um exemplo que é uma metáfora que a gente pode ver se disseminando em outras áreas, pode ser no branding, na ativação de marca, pode ser na música, enfim, eu acho que a gente vai ver isso acontecer, principalmente por ter sido o sucesso que foi, sabe, essa entrada que teve. Acho que é interessante da gente acompanhar. É uma forma nova que conecta tudo ao mesmo tempo, né? E muito contemporânea. Adorei, Muito adorei o exemplo. contemporânea. Eu acho que é muito contemporânea e gera um desconforto em quem não é da geração Z, pelo menos para mim, assim, eu adorei consumir, ver, me divertir, mas aí começou uma discussão, até me estendendo sobre esse assunto, que era será que o futebol vai virar isso? Mas eu acho que tem espaço para as duas coisas, sabe? Eu acho que uma modalidade não anula a outra. Acho que a gente tem que ver muito mais a Kings League como uma modalidade, assim como a gente vê o futebol de campo, o futsal, do que uma ameaça, sabe? Eu acho que eu iria mais para esse lado. Então eu acho interessante. Volta lá na minha curiosidade do início, sabe? Eu quero muito ver para onde a gente vai a partir daí. E é muito interessante como benchmarking para outros setores, para outros negócios, né? Não necessariamente somente em esporte, mas como um todo, você pode aprender muito com o que está acontecendo e levar esses exemplos para outros lugares, né? Muito, e eu acho que a gente nunca está inventando a roda, sabe? Eu tenho um cuidado muito grande da gente não achar que, nossa, isso é inovador, e é inovador, mas eu acho que a gente já viu outros exemplos ao longo dos tempos de inovações que a gente viu que revolucionaram de alguma forma, mas que volta sempre para a narrativa, para colaboração, né? Porque a gente sempre volta para esses pontos que é o humano. Acho que isso que é o diferencial na conversa como um todo. Sempre que me perguntam sobre isso e sobre multimídia, eu sempre gosto de voltar para a origem do humano, porque a multimídia serve a um propósito, eu acredito, quando a gente fala de criatividade storytelling, que é nosso, né? O que eu quero dizer, sobre o que eu quero dizer, com quem eu quero conversar, e isso vale para consumo também. Legal. Interessante. Me fala um pouquinho, você sabe que eu sou de insights, pesquisa de mercado, Sim. então eu tenho uma pergunta clássica aqui que eu adoro ouvir os exemplos e aprendo sempre com os convidados sobre a definição do insight. Então, eu queria ouvir a sua definição de insight e como que o insight está presente no teu dia a dia. Essa eu queria ouvir a sua definição também, que com certeza eu vou aprender bastante com a sua definição de insight. Mas, para mim, eu acho que o insight é quando a gente pega a informação e ela deixa de ser só dado, mas se transforma em direção, em direcionamento. Então, é aquele momento que a gente consegue conectar as observações que a gente faz, os contextos, a sensibilidade que eu comentei que a gente trabalha muito dentro da curadoria, e pode parecer abstrato, mas não é nem um pouco abstrato, porque é referência, é repertório, para a gente chegar em algo que é acionável, né? Que a gente realmente orienta uma decisão, seja ela criativa, seja ela estratégica.
E quando a gente fala do meu trabalho no dia a dia, eu uso o insight o tempo todo. Eu acho que ele faz parte integral do processo de curadoria, porque ele não serve só para a gente explicar o presente, mas ele antecipa movimentos. A gente entende o que mobiliza, pode vir a mobilizar as pessoas, a sociedade. Então é nesse ponto que eu acho que o insight ele vai além de um diagnóstico, ele vai além de uma análise de comportamento, mas ele também é uma das matérias-primas ali para a gente desenhar esses caminhos futuros, né? Esses caminhos possíveis. Legal. E te conto a minha definição de Faz insight, sentido? que Faz é sentido para você? faz muito sentido. E eu falo que a minha definição de insight é uma mescla de diversos conceitos. Para mim, insight não é um ato, é uma atitude. E ela tem uma verdade humana com uma tensão a ser resolvida. E quando você consegue entender que talvez seja algo muito óbvio, mas você tem aquele momento de um ahá, você fala, é isso. Então, para mim, é uma mescla um pouquinho conceitual, um pouquinho intuitiva, mas que gera realmente, não é uma ideia, é algo que realmente pode transformar através de uma realidade humana genuína. Sentido. Acho que está em sinergia aí com como eu considero um pouquinho insight. Eu acho que essa parte da intuição é muito importante, assim, e aí as pessoas acham, não sei como é para você, desvirtuando um pouquinho a nossa conversa, mas que tem a ver também, que é, de achar que a intuição vem do nada, né? A gente nasce com ela, e aí ela cai do céu, e não é toda essa trajetória que a gente está conversando até agora, eu acho que a gente vai tendo referências, acho que é muito importante conhecimento. Eu sempre gosto de falar isso até para minha equipe, sabe? Eu falo que conhecimento e referência, independente qual seja, qual plataforma, qual conteúdo, é essencial para o trabalho que a gente faz, assim, porque é da onde a gente vai tirar as gavetinhas, e eu sou muito visual nas minhas referências, mas as gavetinhas, esse aqui vai vir daqui, esse insight, eu posso contribuir com esse insight a partir desse referência que eu tenho. Às vezes a gente nem sabe de onde vem, né? A gente vai pegar as referências mais aleatórias, elas vão fazer sentido em determinado momento, que é o momento do ahá, que eu acho que você comentou, mas eu gosto de pensar sobre a intuição também como algo que a gente vai exercitando ao longo do tempo, né? A gente vai ganhando maturidade, vai ganhando estofo, e aí a gente vai tendo mais intuição. Mas não cai do céu, não é à toa, é Não, ela é bastante o trabalho. repertório, né? A bagagem que a gente traz. Eu uso uma analogia parecida com você, Kel. Você trouxe as gavetinhas, eu falo da mochila, né? Que a gente vai equipando a mochila com É isso. ferramentas até que a sua mochila fique muito cheia, muito pesada. E em qualquer situação você vai abrir a sua mochila e trazer aquilo para encontrar uma solução, para ser criativo, para trazer um olhar novo, porque você buscou o repertório ao longo da jornada, né? Você vai enchendo a Isso. sua mochila e adorei as gavetinhas também, vou começar a É porque usar. eu tenho dor nas costas, então eu acho que eu não uso a mochila por isso. Porque a minha coluna já é 35 mais, já não dá a mochila. Mas é uma ótima referência também, com certeza. Acho que é isso, né? Como a gente vai construir esse repertório, e eu gosto de me desafiar também, que eu acho que é um ponto legal da gente trocar sobre, sabe? O que eu já conheço talvez não vai me trazer tanto repertório quanto desconhecido, quanto eu ir lá e descobrir uma. Pode ser um conteúdo novo, pode ser uma pessoa, pode ser uma exposição, pode ser uma música, um ritmo. Acho que a gente se desafiar nesse lugar do conhecer o novo, do que não é do nosso conforto, acho que ajuda muito nesse repertório, nessa construção. Super bacana você trazer isso, né? Porque acho que a gente tem que experimentar, fazer diferente, fazer algo novo pela primeira vez para sair da área de conforto, porque isso vai Uhum. ampliando o teu repertório, vai enchendo as suas gavetinhas, né? E muito bom, Kel. Acho que é isso. Legal. Vamos entrar um pouquinho nas tensões atuais, né? A gente fala de inteligência artificial, que promete acelerar produção e personalização de conteúdo. Imagino que está ficando ainda mais complexo para você a curadoria, a seleção, a imersão. Na sua visão, é uma ameaça ou uma aliada no storytelling humano? Se você tivesse que apostar, né, o futuro da curadoria, né, ele vai ser mais humano ou ele vai ser mais algoritmo? Eu evito pensar nos extremos quando a gente fala de IA, principalmente pela quantidade de vezes que a gente tem falado sobre, porque a gente tem que falar mesmo. É claro, a gente precisa discutir regulamentação, ética, aplicação, consequência. Isso é essencial, sem dúvida.
Mas também é importante a gente reconhecer que o uso da IA já é uma realidade na nossa sociedade, vai acontecer. Eu não tenho opção de não falar, não quero IA na minha realidade. Isso já é um fato, a gente já usa, né? Acho que, claro, o chat GPT é o mais óbvio, mas a gente já usa em diversos outros lugares. Então, ao invés de eu pensar em resistir ou mergulhar de cabeça sem refletir nada sobre, para mim tem sido produtivo mergulhar no sentido de entender quais conhecimentos vão me munir para que eu possa me posicionar melhor em relação a isso, para que eu possa me preparar e me posicionar melhor diante desse cenário. Então, eu vejo hoje, e hoje é bem hoje mesmo, pode ser que amanhã isso mude, porque né, a gente está evoluindo nessas discussões em velocidade, acho que muito rápido, né? A gente está evoluindo muito rápido. Então, particularmente, eu vejo ela como um amplificador hoje, assim, que acelera, organiza a produção de conteúdo, mas a essência de uma boa história, ela continua sendo profundamente humana. Ela é feita de emoção, de sensibilidade. Então, como que a gente se apropria da IA para a gente potencializar essas qualidades de um bom storytelling? Acho que essa talvez tenha sido o meu norte de reflexão diária e constante. Quando a gente fala de curadoria, a gente também está falando de contar uma boa história, né? Com relevância. A gente falou um pouquinho já sobre isso também. Então, se eu tivesse que apostar, eu diria que é um mix, é um híbrido. Acho que eu acredito que o futuro da curadoria ele vai ser realmente um híbrido do humano com o algorítmico. Eu acho que os algoritmos eles vão ser essenciais como filtro de escala. É humanamente impossível a gente ter essa escala quando a gente fala de mergulhar nesse mar de informação, a IA consegue muito além do que eu conseguiria, sem dúvida. E aí ela organiza essa abundância, esse volume de informação. Mas eu acho que essa filtragem só faz sentido se ela for mediada pela curadoria humana, porque ela funciona como uma bússola ética, ela funciona como uma parte criativa. Então, no final das contas, eu acho que a gente vai precisar dos dois. A escala da máquina e a sensibilidade do humano. Eu prefiro ver assim. Talvez seja uma resposta ainda em cima do muro, mas é porque eu acho que a gente também está descobrindo todo mundo junto para onde a gente vai, sabe? Não, eu não acho que é uma resposta em cima do muro, não. Na minha visão, é uma resposta onde se encontra o equilíbrio, onde sempre é melhor na questão das escolhas, né? Nem sempre a gente precisa polarizar ou estar de um lado ou do outro, né? Eu acho que o equilíbrio nesse tema inteligência artificial faz muito sentido. Não quero dizer que não é assustador pensar sobre, não estou dizendo que não é, sabe? Isso não anula os medos e receios do desconhecido que a gente tem. Eu acho que a gente está realmente no momento de descoberta juntos. Acho que tem muitos impactos aí que precisam ser pensados de uma forma mais sensata até. Não sei se todo mundo sabe, mas eu passo grande parte do tempo na Europa, né, e no Porto, já foi onde eu fiz o meu mestrado, inclusive, e acho que a gente tem discussões muito interessantes nesse sentido acontecendo aqui, talvez pelo contexto histórico europeu de tudo que já se passou, até de guerras, e acho que isso é uma coisa que eles levam muito a sério, e que eu acho que a gente precisa permear essas discussões dentro dos contextos de cada região mesmo, assim, sabe, a nível mundial. Mas não sei se tem uma resposta certa também. Acho que agora não, sabe? Acho que agora tem caminhos e vai depender de quais a gente escolhe para a gente entender o que. Acho que é difícil até desenhar, assim, o que vai acontecer. Se você falasse aposta, não gostaria de apostar no o que vai acontecer daqui para frente. Acho que é muito nublado ainda. Ainda temos muitas possibilidades, né? Os caminhos estão bem abertos. Uhum. Kel, eu queria que você, como mestre, né, de storytelling, é uma pergunta difícil, eu falo que é a pergunta de US$ 1 milhão. Se você pudesse dar 3 dicas, o que você falaria para quem quer trabalhar com storytelling? Nossa, com storytelling, nossa, é difícil mesmo, assim, essa você foi fundo, porque parece fácil, mas é difícil. Olha, eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que conhecimento é muito poder, isso é muito óbvio e estereótipo, mas é verdade. Por isso que eu sempre digo que os estereótipos existem, porque são verdades ditas 1 milhão de vezes, muitas vezes. Nesse sentido do conteúdo, né? Claro. Mas eu acho que você ter repertório, você conhecer. Repertório é essencial, você conhecer sobre narrativa mesmo, mergulhar nesse sentido. E quando eu falo de narrativa, tem coisas que a gente não consegue fugir, e nesse sentido, o teatro me ajudou muito. A parte de toda de conhecimento, né, do teatro, de atriz, mas pelo sentido de ler muito, assim, de você se informar. Ah, não gosto de ler, tudo bem, mas assista coisas, seja curioso. Essa parte da curiosidade para storytelling é essencial, porque você tem que ter
as gavetinhas sempre voltam, né? Porque a gente tem que saber para a gente construir arquétipos, para a gente construir uma narrativa que vai ressoar com diferentes perfis que não são os nossos. A terceira dica é persista, porque não é um caminho fácil, necessariamente. Acho que talvez perseverança seja uma boa palavra para entrar nesse mix. Não sei se é uma resposta inspirada, mas eu acho que são 3 respostas muito sinceras nesse sentido do que fazer, sabe? Que eu acho que é conhecimento, você ter ferramentas em você mesmo que estão afiadas para você poder usar esse conhecimento, esse repertório, e não desistir. Se é o que você quer, vai em frente. Eu só acho que vale para tudo, né? Não só para storytelling. Não, é uma resposta maravilhosa, simples e que traz dicas poderosas de vamos aplicar isso, né? Vamos aprender fazendo, usando esses 3 elementos. Uma E coisa que Kel, acontece muito rápido, desculpa te cortar, que tem a ver com essa resposta, mas que acontece muito de pergunta, porque você me fez a pergunta e aí me veio isso na cabeça, que muita gente mesmo, vem para mim e fala assim: tenho uma ideia maravilhosa e acha que isso basta para storytelling. Então, por mais que pareçam dicas muito simples, sabe? Eu acho que tem por trás assim perguntas iniciais estruturais muito importantes dentro disso, sabe? Que é além do que eu falei da ferramenta, do repertório, que é para quem você quer falar, sobre o que você quer falar. E estruturar isso para começar a contar uma história, sabe? Desculpa me alongar, mas é que eu acho que isso também é muito essencial, porque é uma coisa que é recorrente essa dúvida, sabe? Ah, eu quero contar uma história. Ok, então, sobre o que você quer falar? Por que você quer falar disso? Para quem? Acho que essas 3 perguntas norteiam muito, né, do storytelling. elas ajudam no contexto, né? E eu adoro essas discussões, viu? Não precisa se desculpar aqui. A ideia é isso. Aqui a gente desafia o status quo, a gente sai do roteiro. A ideia aqui é livre, não existe certo, não existe errado. A opinião e a visão com essa troca que é o mais valioso, né? Sem dúvida. Kel, eu montei um questionário chamado Clube dos Inquietos. É, todo episódio eu falo isso porque ele é o meu bloco fixo aqui, né? Tem um programa que eu adoro, você que é ex-atriz, talvez conheça, que se chama The Actors Studio. Entrevista celebridades e atores sobre o processo, né, de um filme que foi premiado ou de um personagem que foi extremamente complexo. E no final ele fez um questionário mais leve, mais descontraído, baseado em Bernard Pivot, né, que é um humanicista, vamos dizer assim. E eu sempre falo umas palavras que eu não sei se existe, gente, humanicista. Eu sempre invento, né? Mas vamos lá. É, Eu sei que existe, o humanicista pode passar a existir desde agora. Eu tenho um professor que era um gênio de português, com certeza influenciou no meu gosto por storytelling na escola, e que ele dizia que o português é sempre uma língua muito viva, até em comparação com outras. Então, se não existia, agora não tem por que não existir. O que importa é a gente entender o que você queria dizer, sabe? Ai, muito bom, obrigada. E a minha convidada ainda é muito gentil. Mas é verdade. Não, e eu sou essa pessoa meio criativa que sai falando palavras, isso desde criança. Mas vamos lá. Aí, esse questionário, eu faço um bate-bola, tá? Vou te Uhum. perguntando, você me fala como você sente, a primeira coisa que vem na sua cabeça, e são várias perguntas inquietas aqui para a gente explorar. Bora não. Então, vamos lá. Uma marca que te inspira e por quê? Começa logo com uma pergunta difícil, né? Eu, geralmente, não tenho uma marca que me inspire específica, mas eu gosto de campanhas. Acho que tem campanhas que me inspiram. E aí eu vou dar o exemplo da Liquid Death, que é o mais novo, né, mais nova queridinha, que é uma marca de água enlatada. Elas vão falar, que tédio. Mas é que ela se posicionou como se fosse uma banda de heavy metal. E o slogan deles para vender água é Murder Your Thirst, mate sua sede. E aí eles criaram uma narrativa super provocativa, divertida, fora do padrão. Essa é uma campanha que eu tenho muito interesse recente, assim, é bom acompanhar, acho que é legal. Outro exemplo que eu gosto, que já não é tão recente, é o Duolingo, que eu acho que eles fizeram um trabalho maravilhoso de reinvenção no TikTok, e acho que eles transformaram um aplicativo de idioma num fenômeno cultural, né? O meme, o humor, você fala com um mascote de igual para igual, e dificilmente eles falam diretamente do produto. Isso eu acho genial. E para finalizar, uma campanha que eu gosto muito, que é a mais óbvia das 3, é a Dove, que eu acho que marcou época nesse sentido, que é a campanha pela Real Beleza,
porque eu acho que começou essa parte da autenticidade, que eu ia te perguntar o que elas têm em comum, sabe? Por que eu gosto delas? Eu acho que as três têm coragem de assumir uma posição clara, muito coerente com o projeto de branding que elas têm, não necessariamente segue uma trend do momento, mas isso fortalece muito a imagem delas, né, com o público-alvo. Então, passa além de uma campanha e cria-se um vínculo afetivo ali, sabe? Tem uma parte da narrativa de ser autêntica, e isso acho que atravessa formato, atravessa geração, e ressoa por muito mais tempo. Eu acho que, às vezes, as marcas esquecem um pouco disso, sabe? Então, eu gosto dessas três campanhas. Fica a dica aí, eu aconselho todo mundo a olhar a Liquid Death, que é bem divertido. Eu vou procurar, eu não conhecia. Adorei o exemplo e você trouxe ainda a provocação, né, de qual é o padrão nas três menções que você fez, o que elas têm em comum, né? Elas têm uma verdade genuína do posicionamento, né? E elas sabem ser quem elas são, falando com o seu público. Bacana. São muito diferentes, né? São nichos bem diferentes, assim. A gente está falando de um aplicativo de idioma, de um cosmético, desculpa, Adobe, se eu estiver simplificando demais. Não, por favor. De água dilatada. Mas vamos lá. Legal. É demais. Essa inquietude, essa curiosidade eu também adoro, viu, Kel? Fica muito à vontade, é bom, né? A gente vai construindo juntas. É uma tendência que você apostaria todas as suas fichas. Caraca, eu não aposto todas as minhas fichas em lugar nenhum. Mas eu acho que tem uma tendência aí, e eu estava até conversando recentemente sobre isso, que a gente está começando a construir o RIPC 2026, né? Que era com a minha equipe, assim, sobre um movimento cultural, eu acho, vai até além de uma tendência, é um movimento sociocultural que é esse shift para o que a gente está chamando de renascença pós-generativa. Aí parece uma palavra super difícil, mas o que é isso? A questão agora não é só como fazer, né? Porque eu acho que a IA generativa, as tecnologias, elas cobrem muito essa parte agora de como fazer. E a gente tem que se perguntar agora por que fazer. Então, acho que a gente está mudando por esse sentido, sabe? A gente vive um boom de imagem, vídeo, texto, estratégia, campanha publicitária, e tudo até produzido por prompt, mas junto disso, acho que surgiu uma sensação de cansaço estético, de uma crise da autenticidade que a gente tanto falou até agora, desse esvaziamento simbólico, sabe? Então, nessa era da IA generativa, eu acho que não basta só a gente produzir rápido e muito, a gente tem que escolher com mais consciência. E eu acho que essa é uma tendência que eu aposto. E há muito pouco tempo atrás, o que me deu um embasamento aí de que é um bom caminho a gente observar isso, foi a campanha da Nike, não sei se você já viu, que mudou, né, o slogan tão icônico deles de Just Do It para Why Do It. E, segundo eles próprios, para se comunicar mais diretamente com a geração Z, que também tem uma demanda de consumo diferente. Então, acho que isso tem muito colagem com essa renascença pós-generativa. Vamos acompanhar. Um mito de mercado que você adoraria desconstruir. Essa eu não vou ser original mesmo. Essa eu não vou. Mas às vezes é necessário, porque quanto mais conteúdo, mais relevante é. Eu acho que isso é um grande mito, assim. A gente vive numa lógica do volume, sabe? Se quantidade fosse prova de impacto. Mas eu acho que não é. E quanto mais, o que realmente conecta não é a gente produzir sem parar o tempo todo. A gente criar narrativas que têm propósito. Então, eu adoraria que a gente parasse de achar que quanto mais conteúdo, mais relevante a gente é. E a sua metodologia de pesquisa favorita? Essa eu tô curiosa, gente, para saber qual é. Essa é polêmica, essa é muito polêmica, porque talvez eu seja a pessoa mais não convencional nesse sentido para te responder. Porque eu fiz o caminho inverso dos acadêmicos quando eu fui fazer o mestrado. Eu fiz o empírico, que era o meu projeto Incômodos, e queria depois entender como eu traduzia isso para um framework para outras temáticas. Então, eu fui para academia. Então, eu testei primeiro e depois eu fui para academia. Mas no meu dia a dia de trabalho, eu acho que eu gosto muito dessa combinação da etnografia, inclusive quando a gente fala de etnografia digital mesmo, de comunidade, de memes, de comportamento, com o foresight, né? Então, eu acho que quando a gente une essas duas coisas, a gente consegue observar os sinais culturais que surgem ao nosso redor, a gente cruza isso com a análise de dados para a gente projetar esses caminhos, né? Eu acho que aí a gente consegue usar a metodologia de pesquisa como uma ferramenta de imaginação estratégica. Pelo menos eu penso assim, sabe? Então, a etnografia é um caminho que me interessa muito, porque eu acho que é um caminho menos acadêmico e um pouco mais próximo da criatividade, de alguma forma, sabe? E que pergunta você gostaria que te fizesse sobre o seu trabalho que nunca ninguém fez?
ou nunca ninguém faz? Essa é muito simples, que é, me explica o que que você faz no seu trabalho. Tá Essa é muito uma bom. pergunta que pouca gente sabe, ou entende, ou confunde, porque minha trajetória é muito diversa, né? Então, essa é uma pergunta que eu acho que seria uma boa pergunta. E Kel, o que que a Kel Cogliatti falaria para a Kel Cogliatti de 10 anos atrás? 10 anos atrás, eu já era bem inquieta. E aí eu ia dizer também uma coisa que não é muito original, mas é que para confiar nessa inquietação, porque nem tudo precisa ser linear, nem tudo precisa caber em caixinha. Então, as experiências que elas parecem desvios, às vezes, elas justamente vão te dar o repertório que você precisa e visão para o que vem por aí. Acho que eu diria isso, sabe? E se você pudesse fazer uma pergunta em tempo real para o seu público, né? Que consome o seu conteúdo, qual seria? Uma pergunta que eu tenho feito bastante, até quando a gente fala nas aulas de pitching que eu dou, né? Que é, quando foi a última vez que você contou uma história que convenceu alguém ou mudou o rumo de uma conversa? Legal, gente. A Kel tem sem fazer propaganda aqui, mas falando um pouco, ela tem um curso, um treinamento de pitching, que prepara, né, você para ser impactante, ter a narrativa correta, se vender bem. Então é bem interessante. Depois eu vou pedir para ela deixar aqui os contatos no final. Aí agora a gente tem o complete a frase, né? Uma Uhum. apresentação de impacto precisa de. Uma apresentação de impacto, ela precisa de clareza, relevância e conexão. A relevância significa que você conhece sua audiência e você sabe quanto a sua fala dialoga com a sua audiência. A clareza, a sua mensagem precisa ser simples, direta e memorável. As pessoas precisam entender do que você está dizendo para engajar com a sua mensagem. E a conexão, porque ela precisa reverberar e se relacionar, criar um vínculo com quem está escutando. Então, acho que é sempre clareza, relevância e conexão. Muito É bom. isso. E eu queria que você me contasse um pouquinho. A Kel foi curadora, participou do grande evento que foi o Rio to See. É um evento que tinha uma pauta incrível, tiveram palestras, e agora eu sei que ela está na nova jornada com SP2B. Queria que você falasse um pouquinho brevemente do desafio, né, de fazer parte de uma equipe liderando e pensando totalmente nos detalhes de um evento tão grandioso e que impulsiona tanto, né, o mercado criativo, e que serve aí de munição e aprendizado para tanta gente. É um desafio constante. Acho que quando a gente fala de tudo que a gente conversou hoje, está englobado de alguma forma nesse trabalho. Acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, assim, de combinação do que é tendência, do que as pessoas têm uma expectativa quando elas vão ao Rio de Si, né? Do que elas vão ouvir que é novo, que a gente direciona de alguma forma os caminhos, de quem é chancela e que não pode faltar nessas conversas, então, que dão, né, credibilidade, autoridade para aqueles assuntos que a gente está trazendo. E todo ano é um desafio muito grande da gente colaborativamente, é um exercício colaborativo mesmo, da gente discutir quais são essas temáticas, que caminhos são interessantes. A gente ouve e mapeia muito o mercado, então não adianta a gente falar para a gente mesmo, né? Então a gente tem um trabalho de escuta muito grande. Eu digo isso também no meu curso de pitching, mas é importante reforçar aqui, né? Quando a gente fala de comunicação verbal, a gente esquece uma parte muito importante da comunicação verbal, é ouvir e para mapeamento de tendência também, e para curadoria também, e para storytelling também. Então, para reverberar no outro, eu preciso estar dialogando com alguma coisa que o outro está interessado em saber. Então, a gente faz um mapeamento muito extenso, as pessoas não têm noção, mas a gente faz quase que um ano, acaba um evento, uma edição do Jitsi, a gente já está pensando no próximo, né? Então, a gente faz um trabalho de quase um ano para a gente poder ter esse mapeamento, essas discussões, ouvir o mercado. E quando eu falo de mercado, a gente tem mais de 20 palcos no Jitsi, então são 20 mercados diferentes. A gente tem uma equipe grande de gestão e esse também é um desafio que ensina muito sobre escuta, sobre repertório. E é isso, a gente então faz um mapeamento de cada mercado. Cada curador tem esse trabalho de ir para o seu mercado, olhar, ouvir e transformar isso num conteúdo que reverbere. E a gente faz também muito pensando na representatividade, né? Eu acho que é importante a gente saber que uma programação ela tem que espelhar como o mundo é hoje,
E isso é uma pesquisa ativa e é um esforço ativo também, né? A gente sabe em pontos que em indústrias que já avançaram mais ou menos nesse sentido, mas eu acho que é um exercício também, sabe? Que seja uma programação diversa, que represente a sociedade, assim. Acho que sempre tem caminhos para melhorar, para aprimorar, mas acho que isso é uma consciência que a gente tem que ter, independente de ser no RITC ou qualquer outro evento, quem está construindo conteúdo, porque é uma plataforma muito grande de visibilidade, né? De consumo de conteúdo, então tem essa responsabilidade. Me estendi porque eu falo bastante, mas eu acho que é um lugar muito de carinho também que tem aí, sabe, de pensar que transformações a gente pode trazer para esse mercado a partir dessa plataforma tão grande que a gente tem. Então, eu acho que eu vejo muito mais nesse sentido consciente, sabe? O que de consciente a gente traz? É Não, isso, acho que eu parabéns. tinha respondido. Com certeza, e parabéns. O evento ano passado foi incrível e sei que tem mais coisas aí pela frente com o SP2B e a edição nova É, depois do Rio 2C no outro ano, né? Kel, a gente chegou no final do nosso muito episódio. rápido. Não é? Quando a conversa é boa, a gente nem percebe o tempo passar, né? E acho que a gente conversou sobre tanta coisa legal, a gente falou de autenticidade, a Kel trouxe cases interessantes de benchmark que pode ser usado para diversas marcas. A gente falou da tecnologia com a humanização, falamos, né, do repertório de trazer as suas caixinhas e a sua mochila bastante pesada e cheia de coisa, porque isso vai te deixar mais preparado para qualquer coisa. Falamos da importância das narrativas imersivas, né, e do olhar humano por trás de tudo isso, e que todo mundo se engaja num conteúdo que tem uma boa história. Então, eu queria muito te agradecer. É um prazer ter conversado com você e queria que você deixasse aqui como que a gente te encontra, se você quiser comentar alguma coisa que você está fazendo. Queria te agradecer também, foi muito legal estar aqui, foi muito bacana, realmente fluiu a conversa. Para me encontrar é super fácil nas redes sociais, é Kel Coliatti, arroba, né, Kel Coliatti, estou assim no LinkedIn, estou no Instagram, e eu sempre gosto de trocar ideia, então se sintam à vontade para seguir, para vir conversar, eu estou sempre aberta para isso. Eu sou uma pessoa que faço muitas coisas, eu sigo curiosa e inquieta, Rosana, eu sigo curiosa e inquieta. Então Isso tem é alguns projetos maravilhoso, aí. né? Eu acho que essa conexão com o humano me interessa muito genuinamente, é quase uma visão antropológica, sabe? Então, assim, eu gosto de conhecer as histórias das pessoas. Eu estou dando curso agora na SPM sobre pitching. A turma de agora já fechou, mas a gente deve abrir uma nova em novembro, então fiquem ligados que eu vou divulgar sobre. Vai ser o maior prazer compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento. Tem alguns outros projetos, além do próprio Rio 2C, que está em andamento a todo vapor já, o SP2B também já está a todo vapor em agosto do ano que vem. Então, algumas coisas eu ainda não posso falar sobre, mas basicamente, assim, eu acho que o curso é uma oportunidade muito legal da gente trocar. Nas redes eu vou compartilhando também muito sobre tendências, sobre pensamentos aleatórios. Estou no Substack, que eu gosto daquele lugar do blogger ali, que também é @kelcoliati. E eu espero que a gente se encontre mais vezes. Foi um prazer de verdade estar com você aqui hoje e acho que vai ser muito legal. Com certeza, conta comigo, bem-vinda ao clube e vocês fiquem ligados, porque os nossos episódios estão no ar, novos convidados, profissionais renomados, que sempre trazem provocações, reflexões interessantes para a gente abrir a mente e ir para outro lugar, porque os inquietos não se acomodam, eles abrem caminhos. Obrigada, pessoal, até o próximo. Tchau.